Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? 1º de junho de 2025, uma boa noite para vocês. E o que vimos de maravilhoso nesse GP da Espanha que aconteceu às 10 da manhã? Foi uma corrida bastante movimentada, né? Com boas estratégias, outras nem tanto, né? Principalmente pro lado do Gabriel Bortoleto, a gente ainda tá se queixando ainda da estratégia que a Sauber optou pelo piloto brasileiro e tivemos bastante movimentações durante essa corrida que foi bastante interessante, essas 66 voltas no GP de Barcelona na Catalunha, GP da Espanha. Aproveitar aqui, agradecer a tua presença, né, por você estar assistindo esse vídeo. Deixe o like, deixe a tua contribuição se inscrevendo no canal, isso ajuda bastante. E colocando uma crítica construtiva também, comentando também sobre esse GP que foi muito bacana, muito movimentado. E aproveitando aqui, vamos falar um pouco dessa largada que foi bastante interessante aí, aonde que os carros da McLaren, o Piastri, ele conseguiu largar muito bem, né? E o Max Verstappen, como eu já tinha falado ontem, né? Ele largou muito bem. O Lando Norris ele tem um sério problema de largada, ele não consegue largar direito, né? E quando larga direito, ele queima a largada. E, e basicamente o Verstappen conseguiu passar o Lando Norris. As duas Ferrari ainda fizeram um trio ali, né? Entre as duas Ferraris e o Max Verstappen. As duas Ferraris empurraram o Kimi Antonelli para fora, né? E quem teve uma ótima largada, né? E parece que finalmente a atualização deu certo foi o Nico Hülkenberg, que logo nessa largada ele ganhou 5 posições. Já aqui na volta 2, você vê a. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Já ali, você vendo o Nico Hülkenberg, ele largou em 15º, ele pulou para décimo lugar, o Alonso passou ali depois, mas ele conseguiu repassar o Alonso, já ficando ali na 10ª posição. O Bortoleto se manteve ali até que razoavelmente muito bem, né? E aí depois, algumas voltas depois, lá para frente, o Alonso deu uma escapada, né, da pista, acabou errando a freada e foi dar um passão lá fora lá, visitar a tua fazenda. E aqui, uma das estrelas desse GP, Liam Lawson, aprontando bastante aí, foi bastante movimentada a corrida dele, fazendo boas ultrapassagens e também batendo bastante no povo. E o que nós tivemos aqui de bom nesse GP foi o Max Verstappen do Velho Testamento. Ele já tinha feito pit stop, se aproveitou que o pessoal estava repassando os retardatários, e aí ele conseguiu colar no Lando Norris. Só que aí o Oliver Berman ou o Esteban Ocon atrapalhou ele, e aí ele já reclamou ali, já ficando já pé da vida, pistola. E depois disso, na volta 55, o motor da Mercedes, do Kimi Antonelli, abriu o bico. E nisso acabou gerando um safety car, aonde que quem estava com pneu novo conseguiu se defender e fazer uma parada, né? O Gabriel já tinha parado e a expectativa era realmente dele não parar de novo, né? Para ele poder subir. A estratégia da Sauber, a moral da história, o que a gente estava pedindo, era uma estratégia parecida com a do Huckenberg, que deu muito certo, mas deu muito certo a estratégia do Nico Huckenberg. E aí teve esse safety car, né? E aqui o questionamento, né, do Max Verstappen, por que a equipe colocou pneus duros no carro dele, né? A, as duas McLaren pararam na frente dele, conseguiram voltar na frente com o pneu macio, e o Max Verstappen não tinha pneu, provavelmente, né? E o único pneu que sobrou foi esse pneu de listra branca duro, né? Então ele questionou aí a equipe, né? E
E eles falaram que optaram por esse jogo de pneu. E isso enfureceu demais o Max Verstappen. A moral da história foi essa. E aí, né, por você estar com um pneu que ninguém estava utilizando, pneu duro, né? Ele não tem muita aderência. E aí o Max Verstappen na retomada quando eles voltaram a acelerar de volta para poder dar as últimas 6 voltas finais, o carro deu uma escapada, que ele subiu um pouco na zebra, ele pegou ali o fundo do carro na zebra, deu essa rabiada aí, e com isso o Leclerc, né, se aproveitou e passou o Verstappen. Ele chegou a tocar no Verstappen, o Verstappen reclamou um pouco, né? E depois disso, aí como é que foi? Na derrapada. E depois disso, né, o George Russell se aproveitou, acabou não deixando pista para o Max Verstappen, que foi dar uma passeada lá fora naquela terceira curva, na curva 3, né? E já vale lembrar, tá? Eu não sou muito fã do GP da Espanha, né? Para andar nele, tá? Gosto bastante da corrida em si, mas principalmente o fato de não ter aquela chicane no final. Você voltar com o layout antigo, né? Aquela curva de alta, ali é muito mais legal, aonde que os pilotos podem chegar próximo ao seu adversário e tentar fazer uma ultrapassagem em cima do seu adversário, né? E aqui ele cedeu a posição para o George Russell, porém, né, ele acabou acertando o George Russell depois, não entendi porquê, né, mas ele acabou acertando. Então nós temos aí o Max Verstappen do Velho Testamento aparecendo novamente. E a imagem da corrida, a imagem do dia, é essa aqui, Nico Hülkenberg passando bem no final, faltando 2 voltas, passando o carro da Ferrari, passando o Hamilton, né? Lewis Hamilton aí que está tendo uma adaptação difícil na Ferrari, né? Pode ser o fato dele ser um piloto equilibrado e o carro da Ferrari ser traseiro, né? Igual o Rossini comentou. Então, eu creio que se continuar dessa forma, a gente está começando a ver um declínio, né, do Lewis Hamilton e vai ser complicado a gente ver ele igual tipo Alonso, se caso tivesse um carro mais competitivo, né? E o Nico Hülkenberg, com a punição depois que o Max Verstappen recebeu, né, de 10 segundos, o Max foi de 5º para 10º e o Nico Hülkenberg conseguiu subir para 5º lugar, com uma Sauber, meu amigo. Então a atualização funcionou, pelo menos para esse GP da Espanha, né? E o Nico conseguiu aí marcar pontos importantes para a Sauber. E infelizmente, o Gabriel fez a sua melhor posição, 12º. Porém, eu acho que a equipe tirou pelo menos um ponto aí do Gabriel, primeiro ponto da carreira dele. E já é a terceira corrida que a gente observa que a Sauber está sabotando a estratégia do Gabriel Bortoleto. E aqui nós tivemos o Oscar Piastri cruzando a linha de chegada em primeiro, seguido do seu companheiro de equipe fazendo um 2 aí da McLaren, Lando Norris em segundo, Charles Leclerc em terceiro, George Russell em quarto, Nico Hülkenberg com a Sauber, com essa carroça, com esse trator verde em quinto lugar, sexto lugar para Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, esse é o novato, né? Apesar de ter um carro bom, é o novato da vez, em sétimo lugar. Pierre Gasly fechando em oitavo lugar com a sua Alpine. Fernando Alonso ainda saindo da pista, terminou em nono, né? Piloto da casa. E o Max Verstappen, que foi punido, terminou em 10º. E aqui a classificação de pilotos. Tá aí o Oscar Piastri liderando com 10 pontos de diferença, 186 pontos. Para o segundo colocado, que é o seu companheiro de equipe, Lando Norris, com 176. O Max Verstappen já está ficando um pouquinho para trás, com 137. George Russell, 111. Charles Leclerc, com 94. Lewis Hamilton, com 71. Kimi Antonelli, 48. Alexander Albon, com 42, que abandonou a prova da Espanha. Isaac Hadjar, com 21. E Esteban Ocon,
em 10º com 20 pontos. E é isso aí, pessoal. Acho que foi um GP muito legal, da GP da Espanha, foi bastante movimentado, eu gostei, né? Apesar de ter torcido bastante ali pro Gabriel, quando deu o safety car ele tava com um pneu de 6 voltas, e ele tentou ainda passar ali, mas o Alonso deu um jeito de jogar o carro ali para cima deles ali, passou os dois e terminou em nono, né? Ele tinha cruzado ali em 10º. E é isso. Acho que tem tudo para melhorar aí. Quem sabe a gente vê finalmente o Gabriel marcando os seus primeiros pontos, né? A torcida é essa. E o próximo compromisso aí da Fórmula 1 vai ser daqui 2 semanas, né? Daqui 15 dias. Vai ser no dia. A semana do dia 13, 14 e 15 de junho. GP do Canadá, que normalmente é uma corrida que para mim, Montreal ali é muito prazerosa de acompanhar. Corridinha aí de tarde, gostosa. Você pode almoçar aí um macarrão e ficar na boa. E é isso. Agradeço a você, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado por você estar assistindo esse conteúdo aqui. Você não sabe como você é importante para poder fortalecer ainda mais este conteúdo, que ele possa chegar o mais longe possível. Um abraço para vocês, uma ótima semana, tudo de bom sempre. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.